ele passa a usar a lei migratória com aquele viés. E essa modernização da legislação migratória no Brasil, ela traz, naturalmente, um entusiasmo muito grande para nós que somos operadores do direito. E a provocação que eu faço aqui hoje é o seguinte: o Brasil ele tinha uma legislação, né, que, apesar de ser de 17, essa legislação ela veio esculpida desde a época da ditadura. Então, ela tinha uma preocupação muito grande com a questão da segurança nacional. E aí a gente passou agora por uma fase onde a gente tem uma preocupação muito grande com a parte de direitos humanos, a questão humanitária da imigração, e que é um papel extremamente relevante da imigração. Só que eu sou um advogado do campo de batalha, como você falou, e eu não estou apenas estudando nos livros, eu vejo isso no dia a dia, ali com os clientes, com os casos, com as situações que a gente é confrontado. E eu sempre penso que a imigração, ela tem o princípio básico, a questão humanitária, mas ela também tem uma função, ela deve ser funcional para o país. Ou seja, ela precisa também dar resultados econômicos para o país. E a gente está fazendo essa discussão e eu achei tão legal na hora que teve o convite, porque eu sei que você está no frio europeu aí, né? E eu estou aqui no calor da Flórida e a gente está falando de imigração no Brasil aqui agora. Então, assim, é exatamente, na minha opinião, esse é o charme e o segredo do Cedil, né? É, Essa conexão de pessoas de diversos locais, passando ideias diferentes, visões diferentes do mundo, para que a gente consiga, todos nós, aprendermos e tirarmos lições. Mas eu penso que a imigração também ela tem que trazer resultados econômicos para o país. Então, um país como o Brasil, que é a liderança econômica da América Latina, nós temos que criar um ambiente para que a gente tenha grandes mentes aqui no Brasil, aí no Brasil, perdão, e também atrai pessoas de diversos locais. Porque, Joyce, uma coisa que eu acho hiper interessante, é, eu sou professor convidado também da Universidade de Miami, uma vez nós levamos uma turma de alunos para o Brasil. E o que eu queria falar é o seguinte: o estrangeiro, quando vai no Brasil, ele se apaixona com o Brasil. O Brasil é um país que ele é apaixonante em diversos aspectos. Eu falo que o grande problema do Brasil é que os nossos problemas são muito graves, especialmente a segurança, né? Se nós conseguirmos resolver ou minimamente equacionar, nós teremos um ambiente muito interessante para pessoas de diversas nacionalidades que gostam da liberdade que a gente tem, né? É um povo pacato, um povo alegre, uma vida que é mais leve. Então, a minha perspectiva e a minha provocação é que todas essas alterações imigratórias que estejam acontecendo no Brasil também criem um ambiente para que a gente tenha uma imigração funcional, ou seja, a gente atraia pessoas de diversos locais do mundo para que a gente possa ter um melhor ambiente aqui no Brasil. É, dentro dessa vertente, eu, algumas semanas atrás, eu fui convidado pelo embaixador João Lucas, que ele é o responsável pelo consulado brasileiro aqui em Orlando, onde eu moro, e a gente teve uma conversa falando sobre imigração, o que poderia ajudar a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. E eu acho hiper interessante porque ele, apesar de ser um servidor público, eu percebo que ele tem alguns valores da iniciativa privada, aquela proatividade, está em eventos, se aproxima da comunidade. E eu estava falando com ele que a gente percebe aqui, pelo menos no meu trabalho, uma crescente emigração de brasileiros qualificados que deixam o Brasil e aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, que é onde eu trabalho no dia a dia. E ele falou que não teria uma diáspora no Brasil, porque o mesmo número de pessoas que saem é mais ou menos equivalente ao número de pessoas que entram. E eu perguntei de onde vinham essas pessoas. E aí ele me citou três países principalmente, é, que seria Venezuela, Haiti e Angola. Ou seja, certamente, grande parte uma imigração mais com a vocação humanitária, né? Que são países que têm problemas econômicos importantes. Eu acho isso belíssimo e acho isso importantíssimo, porque essa heterogêneo, não vou perder, esse fator heterogêneo da população brasileira que absorve pessoas das mais diversas características, isso é maravilhoso. Mas por que não também a gente conseguir ter uma vocação que vai atrair um ambiente de negócios
propício dentro do território brasileiro, né? E a gente vê o Brasil perdendo negócios para o Uruguai, para o Paraguai, por legislações tributárias mais modernas. Então, eu percebo que a imigração não vai ter uma boa condução apenas com uma alteração de uma legislação que vai unificar órgãos, que vai aperfeiçoar isso e que vai possibilitar que a gente tenha uma gestão mais eficiente. Mas ela também vai ter que se unir a outras legislações de modernização de legislação empresarial, de legislação tributária, para que a gente possa atrair também grandes mentes para o país, porque a gente tem ótimas universidades, uma malha viária fantástica. O Brasil é o segundo país que tem mais aviões no mundo. Então, a gente tem um ambiente que pode fazer com que o direito imigratório também seja uma alavanca de desenvolvimento econômico do Brasil. E eu espero que os responsáveis pela política migratória também consigam enxergar esse lado, porque morando nos Estados Unidos e vendo o quanto o imigrante colabora para a comunidade americana, a gente tem diversos dados estatísticos de que nos últimos 30 anos, somente para ilustrar, os imigrantes eles contribuíram 29 bilhões e meio de dólares, perdão, 29 trilhões e meio de dólares a mais do que eles gastaram. Ou seja, a imigração é superavitária economicamente. Então, eu acho que o Brasil também precisa ter uma visão um pouco mais moderna no sentido de tentar trazer principalmente as grandes mentes da América Latina. A gente tem vários países aqui no nosso entorno que a gente poderia ser um ambiente de atração das grandes mentes e cabe ao legislador brasileiro, ao executivo brasileiro, criar um ambiente favorável a isso. Mas o primeiro passo foi dado com essa modernização que nós tivemos, integração de órgãos, que vai possibilitar com que a gente tenha uma melhor informação, coleta de dados para poder ter uma melhor política também migratória. Perfeito, Vinícius. É interessante essa colocação que você falou, porque quando a gente pensa nessa questão migratória, olhamos muito essa questão dos direitos humanos, né? Como você disse, vem Venezuela, Cuba, né? E tem o problema também da socialização dessas pessoas dentro do Brasil, porque, pelo que eu acompanho, nós não temos uma infraestrutura, uma gestão dessas pessoas aqui dentro, como colocar essas pessoas dentro do mercado de trabalho, como fazer com que essas pessoas sejam socializadas mesmo, né? Sendo, por exemplo, atendimento ao SUS, a documentação, né? Temos órgãos, temos ONGs que cuidam disso, como isso é feito dentro do Brasil, porque falta mesmo uma política de integração entre os setores e falta realmente um plano operacional para fazer isso acontecer. Né? De onde nós vamos tirar orçamento para poder integrar essas pessoas aqui dentro? Isso é um ponto. E outro ponto que eu achei super interessante isso que você falou, porque nós temos também que olhar para essas pessoas, para esses imigrantes, essas mentes brilhantes, né, para poder desenvolver o país. Isso é uma questão muito importante também que você colocou. Concordo. Porque o que eu penso, Joyce, é o seguinte: se a gente tem a imigração que traz dividendos, receitas, isso também vai nos ajudar a criar condições para esses outros imigrantes que precisam de uma acomodação, né? Enfim, porque o ideal seria que pudesse receber todo mundo, tivesse condição de receber todo mundo, mas o mundo é como ele é, não é como a gente gostaria. E eu vejo que receber o imigrante não é só falar que quer receber. Esse imigrante ele vai conseguir fazer uma consulta médica na rede pública com alguém atendendo na língua dele? Isso é um problema, né? Se ele tiver alguma situação que ele precisar abordar uma autoridade policial, vão ter pessoas que vão conseguir atendê-lo e se comunicar com ele. Isso é um problema no Brasil. A gente tem um baixíssimo índice de pessoas que falam inglês, um baixíssimo índice de pessoas que conseguem se comunicar em espanhol. Eu lembro de um episódio na Copa do Mundo, tinha um pessoal, eu acho que era da Argélia, e eu estava entrando no shopping, eles queriam ir numa casa de câmbio. E ninguém conseguia explicar onde era a casa de câmbio. E à época eu estava passando com o Guilherme, que é o meu filho. O Guilherme hoje tem 20 anos, era 2014, ele tinha 8 anos, né? 8 anos? É isso? 8 anos, 12 anos a menos. E o que aconteceu? Foi até engraçado, porque na hora que que eu expliquei onde era, né? Era descer uma escada e Uhum. seguir. E eles ficaram tão eufóricos de ter essa explicação, de alguém conseguir se comunicar com eles,
e que eles pegaram meu filho, eram vários homens, e começaram a dar beijo no rosto dele, ele ficou assustado com a cena, enfim, ele lembra disso até hoje. Então, assim, eu vejo que na Flórida, né, ocorreu até um grande retrocesso agora com o governador DeSantis, o DMV, que é o Detran aqui da Flórida, ele tinha vias para você obter a carteira de motorista em espanhol, em português, o que era um grande conforto, porque o imigrante vem, às vezes ele sabe dirigir, ele consegue cumprir as leis de trânsito, mas ele tinha dificuldade de fazer esses testes em inglês. E acabou que foi um retrocesso, que ele retirou isso, que foi uma conquista que muitos anos tinha aqui no estado da Flórida. Então, assim, e aí é o lado, né, muitas vezes nefasto da imigração está ligado ao poder executivo, né? Ou seja, é o desejo do governador e não uma lei que determina que assim seja, ou seja, é uma medida política. Então, o ponto importante que o Brasil ele tem, até por sua extensão territorial, uma capacidade de absorver imigrantes e poder ajudar a resolver muitos problemas sociais de países que passam por violências, coisas importantes. Mas eu entendo que a visão de imigração, e talvez a minha visão seja pragmática demais, né, por estar num país que, aqui eu estou num país que é o país mais capitalista do mundo, mas também é o país que mais recebe imigrantes do mundo. E nesse sentido eu vejo que cabe ao Brasil ter condições de receber esses imigrantes num dever enorme de cumprimento de direitos humanos, colaborando com a comunidade internacional. Mas o Brasil também pode se beneficiar de imigrantes que querem viver das belezas do Brasil, de um país com extensão continental, de um país que, se uma empresa está em qualquer país da América Latina, se ela estabelece no Brasil, o Brasil é um mercado muito maior. Então, um mercado muito mais atrativo do que é a Colômbia, do que é a Venezuela, do que é o Peru, o Chile, a Argentina. Essa é a verdade. Então, nós também podemos usar isso a nosso favor. Da mesma forma que pessoas querem vir aqui para os Estados Unidos, muitas pessoas também vão querer ir para o Brasil se o Brasil tiver, naturalmente, políticas tributárias e políticas empresariais que estimulam empreendedores a explorar esse enorme mercado que nós temos. Eu falo o seguinte: quanto mais eu viajo e quanto mais eu conheço outros países, eu vejo o quanto o aproveitamento do potencial do Brasil está sendo subutilizado. Quando a gente vai, por exemplo, num país como Portugal, é um país pequeno, que está tudo pronto. Aqui no Brasil, a gente tem tudo por fazer. Então poderiam vir empresas do mundo todo, profissionais do mundo todo, ter um intercâmbio muito grande. E eu acredito que o direito migratório possa sim ser uma das molas de desenvolvimento econômico do Brasil. Eu falo isso porque quando a gente pega as estatísticas aqui dos Estados Unidos, elas são animadoras. Por exemplo, 16% da população é composta por imigrantes nos Estados Unidos, que é um percentual altíssimo. Mas o mercado de trabalho, 20%, ou seja, a cada 5 trabalhadores nos Estados Unidos, um é imigrante. Quando a gente vai para os empreendedores, esse percentual é mais expressivo, 25%. A cada 4 empresas, uma é de imigrante. Aí a pessoa, aquele empreendedor por necessidade. Não, amigo. Se você pegar a lista da Fortune 500, 46% dos maiores bilionários americanos são imigrantes. Então, assim, os imigrantes estão em todas as camadas da sociedade. E não falo que os Estados Unidos seja um espelho para o Brasil. Nós somos países culturalmente diferentes. Mas eu acho que por ser um país com extensão territorial grande, e ser um país que tem algumas características de ter um mercado consumidor grande, assim como os Estados Unidos, o Brasil poderia ser um imã para atrair mentes brilhantes, especialmente da América Latina. Especialmente, eu não tenho É. dúvida. Eu acho que o desafio maior aí, né, o Vinícius, é questão política mesmo, né? A gente precisa ter mais. Não queremos entrar nessa seara, mas é impossível falar sobre migração e não falar sobre política. Eu acho que falta muito no Brasil essa segurança política para começarmos a atrair mais esse perfil, né, de imigrante para o Brasil. Nós temos Sim. hoje o quê? São 2 milhões, não é isso? Mais ou menos 2 milhões de imigrantes no Brasil, se não estiver errada. Aumentou muito o número, né? O movimento está ficando maior,
né, que é um sim, desafio para a sociedade também, porque não estamos acostumados a viver com esse fluxo migratório como é aqui na Europa, como é aí nos Estados Unidos. É sim. diferente. O Brasil, pelo fato também de ser muito grande, acaba que a gente convive pouco, né? Teve aquele boom migratório lá atrás, italiano, libanês, japonês, mas hoje a gente não convive, assim, diariamente, não faz parte da nossa rotina, como é aqui na Europa, como é aí nos Estados Unidos. Então, temos grandes desafios aí para poder mudar esse perfil. O que eu entendo, assim, que é muito interessante com esse novo plano, porque ele transforma alguns princípios legais em políticas públicas. Além disso, ele cria algumas metas, integra órgãos, o que é fundamental, né? E eu te falo que essa integração de órgãos na esfera federal não é um problema do Brasil. Agora que os Estados Unidos está integrando, por exemplo, o FBI com a imigração, a Receita Federal Americana com a imigração, todo mundo imaginava que isso já estava integrado, não era integrado. Então, é uma integração que está acontecendo no atual momento. Agora, na era da informática, da inteligência artificial, essas possibilidades são maiores. Agora, o que eu vejo, né, é que, além disso, tudo que eu falei, estabelecer diretrizes nacionais de imigração, eu entendo que o Brasil possa ter um plano arrojado. A sensação que eu tenho, Joyce, que o Brasil é aquele aluno da sala, a gente que é professor, que a gente vê um enorme potencial, mas que ele é tímido, ele não tem coragem de se posicionar, de se expor. É, eu faço muitos eventos, né, sobre internacionalização de negócios e imigração. E outro dia eu fiz um evento no Panamá e tinha uma quantidade enorme de empreendedores brasileiros. Eu falei, poxa, Panamá eu ainda vou entender, porque tem um canal, aí passa, né, do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, enfim, tem uma questão estratégica. Aí eu fui em um evento em Nova York, aí tinha algumas pessoas lá falando sobre o Paraguai e o Uruguai. Gente, não é preconceito algum, né? Mas se a gente for olhar em termos de possibilidades, o que o Brasil tem, o que o Paraguai tem e o Uruguai, poxa, óbvio, lá são países com legislação tributária fantástica, que possibilita economias, mas assim, cabe ao Brasil criar um ambiente para atrair essas pessoas, não deixar sair daqui, né? Enfim, o potencial no Brasil é muito maior, mas por quê? Porque a gente está explorando isso mal. Então, eu entendo que a gente precisa de uma visão mais moderna de imigração, porque o que eu falo, Joyce, que a imigração é muito fácil a gente ter um discurso agradável, mas para discutir imigração é muito importante, às vezes tem que ter um adulto na sala, porque dá para você ser gente boa. Olha só, eu sempre comparo a imigração com a nossa casa. Por exemplo, se um dia você e o Leonardo me convidarem para jantar e na sua casa o hábito for tirar o sapato, eu vou tirar o sapato para entrar. Se for a Marcele, vou usar ela como exemplo, porque ela é minha aluna e participativa ainda, me convidar e falar: na minha casa eu não preciso, Vinícius, eu não vou tirar. Então é muito legal a gente falar que vai fazer isso, aquilo, só que é, discutir migração é extremamente complexo, porque normalmente o fluxo migratório, a gente tem que olhar os dois polos. Por que a pessoa sai do país? O que motiva essa pessoa a sair? Normalmente por um problema grave que ela não vê solução a curto prazo. E ela entende escrever um capítulo ou uma possibilidade, quer ter uma experiência na Europa, nos Estados Unidos, mas o grande fluxo é por não ter esperança onde está. E aí depois a gente discute o país de destino. Eu vejo que a discussão sobre imigração, muitas vezes ela foca muito no país de destino, se ele está tendo uma restrição de vistos ou não, mas ela não discute o problema na origem. E a grande questão é que o país de destino ele tem uma limitação. Igual a gente na nossa casa. Se a gente tem um vizinho que está passando dificuldade, a gente pode até ajudar com alguma coisa, mas nós não conseguiremos resolver todos os problemas da vida do vizinho. Então, assim, é duro enfrentar essa realidade, mas essa é a vida como ela é. Então, a grande questão é que um país não vai resolver o problema do outro por completo. Ele pode ajudar a resolver. E aí existem naturalmente uma série de discussões das ferramentas internacionais que nós temos, mas sob a ótica do Brasil, eu percebo que o Brasil ele tem que se preocupar sim em atrair e reter as suas boas mentes, ou que o brasileiro saia, e é ótimo, eu acho a imigração ótimo, a pessoa estudar fora, conhecer um lugar
é fora do Brasil. A gente, quando mora fora, a gente volta com a mente mais aberta, porque a gente vê algumas coisas que não funcionavam no nosso país, que funcionam no outro, ou o contrário, algumas coisas que a gente não dava valor no nosso país, que a gente fala, poxa, como isso era bom e eu não sabia, né? Então, cabe a gente ter uma política moderna de imigração e não ficar naquele discurso fácil, raso, de que vai acomodar todo mundo, sem oferecer infraestrutura, que é o que a gente estava falando. Imigração é complexo demais de se discutir, essa é a verdade. Essa é a verdade. Muitas vezes o país, que é o nosso caso, o caso de todos os países, né, Vinícius? Não dá conta nem da própria população, né? Então é impossível a gente resolver ainda o problema de quem está chegando. Ô, Vinícius, mas na questão da advocacia, o que que você vê aí com essas mudanças, né, com esse Migra? Quais as oportunidades que você enxerga aí para esse mercado? Joyce, eu falo o seguinte: para nós advogados, vamos ficar segredo só aqui na sala. Quanto mais mudanças, melhor. Melhor. Surgem oportunidades, novos entendimentos. E ontem a gente estava tendo uma aula no Cedim e foi bem legal, porque vou falar baixinho aqui, a turma é uma turma hiper agradável de dar aula, que enriquece o debate, enfim. E acabou que surgiu a questão da geração, né? Que hoje se fala muito que a geração atual é mais acomodada, isso, aquilo. E eu falei que eu sou adepto de Darwin. Eu falo que eu acho que a gente está em evolução. Sempre está em evolução, né? E se tem os acomodados, nós temos também os que têm apetite, né? Então, assim, é, eu estou vendo aqui alguns alunos que tiveram aula comigo ontem até 10h40 do Brasil, 9h40 aqui dos Estados Unidos, estão aqui de novo sedentos para aprender. Então, assim, e aí que faz a diferença. Eu falo que tem dois grandes atributos do bom profissional do direito, né? Um que é a experiência, mas a experiência a gente vai precisar do tempo para adquirir. A gente não consegue acelerar muito ela. E o outro, Joyce, é o desejo, né? É. É, eu lembro uma vez que eu fui sair para fazer uma audiência e o advogado do outro lado era um advogado muito famoso. E o pessoal do escritório me perguntou: você está nervoso? Eu falei: nervoso eu estaria se fosse um jovem de 25 anos com muito desejo, né? Enfim, porque ninguém segura o desejo, né? Enfim, aquele profissional sedento por adquirir conhecimento. Então, quando vem uma alteração legislativa dessa, isso balança a pirâmide da hierarquia da advocacia, volta todo mundo para a base. E aí, os nossos alunos que estão estudando direito internacional, que estão fazendo direito imigratório, estão no mercado, né, iniciando a jornada, eles estão pegando algo que todo mundo está, de alguma forma, em condições iguais. Então, eu Porque tá todo falo que mundo começando, né, Vinícius? Acaba todo que vai todo mundo mundo com estaca zero começando. por isso. Todo mundo vai ter que estudar, aprender para Exatamente. saber como fazer. Exatamente. E o direito tem essa magia, porque o tempo todo a legislação está se modernizando, saem precedentes novos, tudo isso. Então, assim, como advogado, vou contar um segredo. Eu recebo todo dia um clipping da EILA, com as atualizações legislativas e as principais notícias de imigração dos Estados Unidos. É minha primeira leitura do dia. Eu acordo, na hora que eu pego o meu telefone, você vai fazer aquela hora de 15 minutos na cama, eu já vejo o que alterou ali, o que eu vou ter que estudar ou não. Por quê? A grande questão é, por mais experiência que a gente tenha, se você não tiver sede por conhecimento, vão vir jovens sedentos e vão te atropelar. Então, essas alterações elas são fantásticas, né, para quem está no mercado e pode abocanhar uma fatia maior, né? Toda vez que tem mudança, tem pessoas que ganham e tem pessoas que perdem. Então, cabe você se posicionar do lado que vai ganhar. Então, acredito que os nossos alunos têm tudo para sair na frente disso aí. Maravilha. O Vinícius, esse plano Migra, ele está em que status agora? Ele ainda está sendo discutido? Ele já começou a ser implementado? Como que está isso? Ele está em fase de implementação, Joyce. Na Uhum. verdade, ele não tem uma modificação tão profunda, mas é uma integração que vai trazer um benefício muito grande, porque os órgãos vão se comunicar, a gente vai ter uma política integrada disso. Agora,
Obviamente, a gente sabe que Uhum. tudo isso é na teoria, né? Eu sempre falo que entre o plano e a execução existe uma distância enorme, mas eu vejo isso como algo extremamente motivador para nós da área do direito internacional e direito migratório, porque mostra que o Brasil está enxergando relevância nisso. Podia ter deixado a legislação antiga quietinha, ou seja, ele está vendo que isso é um movimento importante. E existem, Joy, vários movimentos interessantes no Brasil que acontecem. Eu já vi várias vezes pessoas sendo barradas no aeroporto por problemas imigratórios no Brasil, e eu vejo hoje várias operações integradas da Polícia Federal do Brasil com os órgãos americanos de golpes imigratórios, ou seja, a grande questão é que o direito migratório não tem fronteira. O problema ele não está só num lado, ele está no outro também. Então, existe um campo gigante para profissionais. Eu acho que o mercado é um mercado sedento por bons profissionais. A gente viu outro dia um golpe enorme envolvendo uma empresa brasileira que não era de advogados, nada disso. Ou seja, o mercado é extremamente carente por bons profissionais. E a gente tem a possibilidade de, naturalmente, preencher essa lacuna. Eu vi que teve dois comentários aqui, Joyce, no chat. Um é da Naira, falando que no Rio é, tem o Caritas, ou Caritas, que faz a acolhida e integração dos imigrantes, e as escolas públicas assentam os imigrantes sem muita documentação. Esse trabalho é fantástico, né? E aí essas organizações são excepcionais. A gente teve na primeira turma do direito migratório a Ana Paula, e ela coordena uma ONG aqui no estado da Flórida, combate a violência contra a mulher, enfim, faz um trabalho fantástico. É uma ex-aluna nossa aqui do CEDIM e sempre está envolvida em casos de repercussão aqui do estado da Flórida. Ela tem um grupo de conselheiros lá na organização dela, eu, dentro da minha área de conhecimento, sou um dos conselheiros dela. Então, assim, essas organizações, elas têm um trabalho que ele é fantástico, porque o imigrante, a grande verdade é que ele é extremamente vulnerável. Extremamente Total. vulnerável. Eu vejo assim, poxa, no meu caso, eu vim para os Estados Unidos, tudo extremamente preparado, mas tem várias coisas que a questão cultural já é um desafio. Essa adaptação cultural é muito difícil, É Vinícius. muito Principalmente difícil. para nós brasileiros, que nós somos muito expansivos, né? Nós somos, Exatamente. eu falo que o brasileiro é excessivo. A gente fala demais, a gente fala alto, a gente faz barulho. A gente Barulho, toca então, muito, nossa, é com a né? gente mesmo. Toca muito, conversa pegando demais. Então, É. por exemplo, aqui na Holanda as pessoas são muito distantes, são muito frias. Acho que um pouco também o perfil, não acho da Flórida, onde você está aí, mas geralmente o americano é assim, né? Mais distante, mais frio. O holandês é muito, é demais. Então, quando nós chegamos aqui, foi um choque. Para É. mim, foi um choque. Até hoje, né? Tem coisa que se fica, tem que vai fazer 4 anos que eu já estou morando aqui, que você tem que ficar se policiando, né? E são detalhes, gente. Coisa do tipo, por exemplo, aqui você tem que. No Brasil a gente não tem esse hábito, mas papelão, você tem que pegar o papelão, tem que cortar ele todo, colocar ele todo juntinho, para colocar dentro do local certo. Você não pode misturar com plástico, não pode misturar com nada, e nem pode colocar a caixa de papelão inteira. Porque se o vizinho vê, te denuncia, você tomou multa, sabe? E aqui eles têm o hábito mesmo de vigiar a vida do outro e de controlar, de saber da sua vida. É impressionante. Teve um dia que eu saí aqui na porta de casa, veio um rapaz, não parou no meio da rua e tá assim comigo. Ah, você tá morando aqui no primeiro andar, não sei o que tal? Eu falei, é. Ah, esse apartamento estava aqui para alugar, tinha tanto tempo, estão cobrando tanto, não sei o quê. Você é esposa do juiz da Corte Internacional? Aí eu comecei a ficar com medo. Eu falei assim, gente, que é isso? Essas pessoas vigiam muito a É. vida do outro aqui, mas ao mesmo tempo também uma distância. É uma cultura muito diferente da nossa. É uma cultura muito É. diferente. Esse choque cultural, a gente acha que é bobeira. Não, não é. Não é. No dia a E dia, ele pesa até você adaptar, entender, pesa sim. isso vai desde as pequenas coisas até as coisas mais importantes, né? Então, eu não esqueço, tem um detalhe, a Giovana, minha filha, quando veio, ela era muito novinha, ela tinha acho, 6, 7 anos, e ela não se sentia acolhida na escola, porque quando ela chegava na sala, a professora, que era uma gracinha, hiper educada com ela, não abraçava ela. E ela sentia falta disso. Aí até a gente explicar que era diferente, e depois acostumou. Mas
E é exatamente isso. O senso de coletividade, eles observam tudo. E se você transgride, ele vai e aponta isso. Ele não é considerado o dedo duro, né? Então, assim, qualquer situação que porventura você não cumpriu exatamente a regra, ele fala e aí você tem que dirimir essa questão. Então, assim, e a gente está falando, né, Joyce? Nós fizemos uma imigração numa condição totalmente favorável, né? Mas é difícil. Privilegiadíssimos, né? Mas e quem não está Exatamente, nessa posição? É complexo. exatamente. Então, assim, a pessoa tem problema na hora de se comunicar para questão de saúde. Quando acontece algum episódio, a pessoa não sabe a gravidade disso. Eu já vi pessoas que cometeram crimes aqui e ela não sabia que isso era crime. Então, e aí tem que ir para a corte para poder resolver essa questão. Então, assim, e aí gera um problema em cascata. E existem pessoas que se aproveitam do desconhecimento do imigrante. Agora, tem o outro lado, que eu falo sempre com quem vai migrar, é o seguinte: tente fazer as coisas ser leve. Ria do seu erro, porque, enfim, se você for levar isso com muita seriedade, você enlouquece, né? Eu tem um caso lá que eu cheguei, eu gosto de carro, eu fui lavar e eu queria passar o pretinho, né? Eu falei, poxa, como é pretinho aqui, né? Não vai ser Little Black, né? Não. E aí, obviamente, até descobri o que era, enfim. Então, assim, a gente está falando disso de coisas bobas, mas você vai no hospital, não sabe se comunicar bem com o médico, né? Então, aqui nos Estados Unidos, eles colocam um intérprete no hospital. Uma tela, como se fosse um iPad, uma máquina. Você fala Legal. com o intérprete e ele traduz para o médico, né? Porque ele não consegue se comunicar em inglês. Então, assim, quando a gente fala do novo planejamento de imigração que está tendo no Brasil, eu acho essa ideia fantástica. Só que a gente vai esbarrar com uma série de problemas sociais e questões econômicas que nós temos. Agora, eu sempre acredito muito na criatividade e na capacidade de improviso do brasileiro. Tá? Enfim, acho que a partir do momento que a gente se relacionar mais com o mundo, que o Brasil até geograficamente ele é distante, né? Ele fica na América do Sul e a parte mais populosa do Brasil fica na costa. Né? Então, acaba que a gente nem se relaciona tanto, nem com os países que estão perto. Mas a partir do momento que a gente se relacionar mais, eu tenho certeza que vai ter uma interação fantástica, porque apesar das pessoas citarem sempre muitos episódios negativos relacionados à comunidade brasileira internacionalmente, eu sou um profundo estudioso de estatísticas das comunidades. E eu posso falar o seguinte: na média, o Brasil ele está bem demais na foto. Os profissionais brasileiros normalmente têm destaque. O brasileiro ele tem uma capacidade de adaptação e de aceitação na maioria das comunidades. É óbvio que um país como o nosso, nós temos problemas sociais graves e que refletem isso também. Mas, comparado com outros países, o índice de problema dos brasileiros internacionalmente é baixo. Então, por isso, me faz crer que o Brasil pode ser um país onde a imigração de povos estrangeiros vai acontecer de uma forma muito saudável, como nós já tivemos em outro momento, como você falou no início. Nós temos talvez a maior comunidade italiana do mundo, né? Uma comunidade grande espanhola, portuguesa nem se fala, então japonesa também. Então, E o muitos povo estrangeiros. brasileiro veio disso, né, Vinícius? Nós brasileiros somos isso, nós somos essa mistura. Exatamente. Minha família de um lado é português, do outro lado é italiano, minha avó é descendente de índio, a gente é uma mistura louca. O Brasil é isso. Né? Talvez por Exatamente. isso nós Então, somos tão receptivos também, né? Nós somos sim, com mais certeza. receptivos. É. Joyce, na minha opinião, assim, o Brasil se conseguisse mitigar, não estou nem falando resolver, o problema da violência, a atratividade do Brasil já seria absurda. É, Né? Eu acho que esse é o verdade. nosso grande problema. Os outros têm problemas importantes? Têm, mas eles são administráveis e podem ser resolvidos com uma outra velocidade. Teve um outro comentário aqui, Joyce, para a gente colocar aqui na discussão, foi o Lucas Rodrigues. Boa noite. O Brasil poderia ser catalisador de profissionais qualificados da América do Sul, ou até mesmo do Sul global. Também concordo. Assim como os Estados Unidos são para o mundo, com os seus vistos EB1 e EB2, o problema é vontade política e infraestrutura. Concordo, Lucas. Eu tenho alguns clientes
Tem cliente francês que é apaixonado com o Brasil e que ele optou por mudar da França para o Brasil. Eu tenho clientes americanos que são apaixonados com o Brasil e eu tenho clientes angolanos, que são esses angolanos, que a gente muitas vezes fala de Angola, por ser um país mais pobre do que a gente, imagina, são extremamente qualificados. Extremamente qualificados. Eles são apaixonados com o Brasil. E eu vejo que o Brasil é a referência para eles do que Angola poderia ser. Entendeu? Então, assim, da mesma forma que a gente olha, né, para frente dos países mais desenvolvidos, existem outros países que olham para a gente. Né? E eu concordo contigo. Agora, é um problema que, naturalmente, depende de vontade política, mas que pode trazer um enorme benefício para o Brasil, inegavelmente. Né? Eu falo que todos os países que são países onde o desejo das pessoas de morar e de estar está presente, né? Esses países têm tudo para desenvolver. Então, eu não tenho dúvida que o Brasil poderia ser um país de atratividade do sul global, como você colocou, Lucas, sem dúvida alguma. Tá? Maravilha. Pessoal, Vinícius, não vamos abusar muito de você, né, meu querido? Já deu aula aí a semana inteira, não deu? Ou foi outra professora essa semana? Não, para mim foi só ontem, Foi só até ontem. brinquei. Até brinquei que eu tô apaixonado, tão apaixonado com a turma, que o meu aniversário de casamento mesmo era ontem, e eu passei com os meninos. Passou dando aula. Exatamente, mas foi ótima a aula ontem. Maravilha, maravilha. Turma, alguém quer fazer mais alguma pergunta para o professor Vinícius Bicalho? Pode abrir a câmera e ficar à vontade, viu, para poder interagir conosco. Alguém quer perguntar? Não, a turma está tímida. Tem um comentário aqui do Gabriel que chegou aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Posso ler aqui, Joyce? Pode ficar à vontade. Ótimo. Há também uma situação que é um percentual no Brasil de imigrantes que possuem formação superior e ampla experiência profissional relacionada a algo bem típico do país que saiu, mas que acabam impedidos de atuar em suas áreas por ausência de políticas eficazes de reconhecimento de diploma. Excelente tópico, viu, Gabriel? Perdão. E qualificações. O que é baixo, o que é baixa nos lugares em que os imigrantes mais se destinam a residir. Como, por exemplo, há muitos venezuelanos que vêm para o Brasil e são formados em área de engenharia de petróleo. Isso pode ser aproveitado. Essa realidade evidencia realmente um desperdício à consideração da integração real dos imigrantes no país. Inclusive, essas pessoas precisam ir a trabalhos de mão de obra, o que são muitos, né? Que são muitos que fazem esse tipo de trabalho. Essa colocação sua é ótima. Por quê? E aí eu vou te passar a experiência que a gente tem aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos. É, são dois grandes problemas que o imigrante tem. Um é a questão imigratória, né, para ele poder residir no país, ter a documentação que dá a permissão de trabalhar. O outro é a licença profissional em algumas áreas, porque existem regras que protegem. Então, por exemplo, eu era advogado inicialmente no Brasil, depois me tornei também em Portugal, e para me tornar nos Estados Unidos eu tive que cumprir uma carga horária de estudo, ser aprovado em alguns testes. Isso acontece com advogado, com engenheiro, com médicos, dentistas. Só que um ponto importante, Gabriel, e isso é hiper interessante, é que é mais fácil o brasileiro se licenciar em outro país, na maioria das vezes, do que no Brasil. No Brasil, isso é bem fechado. Então, assim, um advogado americano que estudou nos Estados Unidos se licenciar no Brasil sem ele fazer todo um curso de direito é impossível. Ele não conseguiria fazer um caminho, por exemplo, como eu fiz um mestrado aqui e fiz a prova e fui aprovado. Então, assim, o que acontece? Aí tem um pouco a questão da reserva de mercado, né? Que isso é presente, então precisaria de uma visão mais moderna. Agora, isso é um problema complexo, porque cabe também, né, aos conselhos não criar um ambiente que seja nocivo aos que estudaram no Brasil. Mas em posições estratégicas, isso pode ser feito. O que eu vejo aqui nos Estados Unidos, principalmente depois da Covid, que ficou evidente que as profissões da área da saúde, ter profissionais em grande quantidade, é fantástico para o país. Então, os Estados Unidos começou um plano, que é de estado para estado, que cada estado aqui tem a sua regra, de redução das exigências para o licenciamento de médicos, de dentistas,
de enfermeiros, ou seja, as exigências diminuíram, mas elas não foram eliminadas, Gabriel. Mas é um ótimo tópico, viu? O Brasil é bem fechado para isso. Eu fiz um levantamento uma vez, existiam mais ou menos 200 advogados brasileiros licenciados nos Estados Unidos. Agora, não existia nenhum advogado americano licenciado no Brasil. Olha que estatística interessante, né? Por mais que exista interesse de é, talvez maior, né, da pessoa se licenciar aqui, né, fazer a via que eu fiz do que o inverso, a via inversa também existe. Inclusive, uma vez eu fiz uma palestra na FENALO, foi em 2017, sobre internacionalização de carreira jurídica. E aí eu tinha levantado uma estatística, porque na época, até mudou, havia um acordo entre a Ordem dos Advogados de Portugal e do Brasil. E, e o Bar aqui nos Estados Unidos tentou um acordo similar com a OAB. E ele nunca recebeu a resposta da OAB. Ou seja, o desinteresse foi do Brasil, não foi dos americanos, entendeu? O que seria ótimo para a gente, ou seja, o advogado brasileiro poderia atingir o mercado americano. E a via inversa também é o contrário. Mas eu vou falar para vocês, eu acho que é muito mais difícil para um americano advogar no Brasil do que o contrário, porque aqui tudo é regra, formulário, enfim. A gente consegue ter um jogo de cintura e aprende isso rápido. Agora, o contrário, né? Eu quero ver um americano despachar uma liminar, subir com ela rápido, enfim, ou ir para a Justiça do Trabalho, lá negociar um acordo. Eles teriam muita dificuldade. Então, cabe também ao país ter essa visão de criar um ambiente onde as profissões vão se internacionalizar com mais facilidade. E aí, dando continuidade, basta a gente ver também quando veio mais médicos de Cuba. Existiam alguns questionamentos sobre a questão política, eu não quero falar, mas a gente via muitos comentários depreciativos de profissionais da área da saúde só por ser estrangeiro, entendeu? Então, cabe a gente também ter uma visão um pouco mais aberta com relação a isso, né? Perfeito. Nós temos mais perguntas aqui, Vinícius. Tem a da Maria Coelho Emily, aqui, né? isso, da Maria Coelho, né? Como faz quem quer trabalhar na área. E Maria tem Coelho. também da Emily, que é mais ou menos, que eu acho que já pode responder junto às duas. Uhum. Ela quer saber, ela quer falar, ela gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, da sua caminhada profissional, para atuar nos Estados Unidos e mais países. Ela pergunta se você fez mestrado fora, ela está no sétimo Uhum. período e tem interesse em seguir na área do direito internacional e atuar fora. Quais as dicas você pode nos dar? Ótimo, Emily. Olha só, como faço para atuar na área, Maria Coelho? Primeiro, eu falo que adquirir conhecimento, criar um network na área, participar de eventos e se expor. Hoje, todo mundo tem um canal de televisão na mão. Você tem seu telefone. Eu falo que cada um pode ser o que quiser. Eu vejo que algumas pessoas perdem tempo no telefone, discutindo futebol, falando de Big Brother. Poxa, eu uso para tentar construir e trabalhar a minha reputação. Mostro o trabalho que eu faço. No início tem uma pessoa que comenta, vai ser sua mãe lá. Enfim, depois, com o passar do tempo, é, vão vir mais pessoas. Eu até fui numa palestra de um deputado brasileiro que foi falar sobre questões de mídias sociais e falou nada mais justo do que rede social. Todo mundo começa com zero, né? E assim, eu lembro quando eu fui começar o meu canal do YouTube, para eu escolher um nome eu tinha que ter 100 seguidores. Eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei, pede para suas amigas todas me seguir aí para eu conseguir escolher isso, entendeu? Então, assim, e depois de um tempo, você naturalmente não precisa disso, desde que você gere conteúdo. E eu vou mais longe, Maria Coelho. O que acontece as pessoas gostam muito mais da coisa espontânea do que a produzida, tá? Enfim, os vídeos que você faz sem produção, eles engajam muito mais. Emily, olha, eu posso deixar o meu e-mail, vou colocar ele até aqui no chat. Quem quiser interagir, me mandar uma mensagem, eu adoro conversar com quem quer crescer na carreira, tá? Enfim, e poder dar orientação que muitas vezes eu não recebi. Essa jornada ela acaba sendo solitária, porque a gente tem muito poucas pessoas que falam para a gente o que fazer. No meu caso, eu sou advogado há 24 anos e chegou um determinado momento na minha carreira que eu vi que meus clientes começaram a querer fazer negócios fora do Brasil. Vocês são mais jovens, mas em um determinado momento o brasileiro começou a viajar mais. Ele começou a ver que o mundo vai além do Brasil. E
a Europa e os Estados Unidos, naturalmente, são os dois principais locais. E, e aí eu comecei a estudar como eu poderia internacionalizar minha carreira. Na época, em Portugal, foi mais fácil, porque Portugal bastava fazer um requerimento, era bem simples. Mas não basta ter a licença, né? A licença, e eu estudei muito sobre direito português e algumas legislações europeias para que eu pudesse auxiliar algumas pessoas. Também fiz algumas parcerias. Na época, eu tinha uma parceria, antes de ter o meu próprio escritório em Portugal, eu tinha uma parceria com um professor que era catedrático lá da Universidade de Coimbra. Mas uma coisa que eu descobri, Emily, é o seguinte: ninguém presta serviço melhor do que o brasileiro. Na época das parcerias, eu detestava, porque o cliente me mandava um e-mail, eu queria retornar rápido. Parceiro português e americano, às vezes demorava 3 dias para responder o e-mail, eu estava sendo esmagado pelo cliente. Eu falei, cara, eu vou estudar, eu vou fazer isso. Nos Estados Unidos, a jornada foi mais longa, porque eu tive que fazer um mestrado lá. E depois do mestrado, que foi uma jornada fantástica, foi assim, a jornada acadêmica mais legal que eu tive na minha vida, porque o ambiente acadêmico americano ele é muito estimulante pelo network com pessoas de diversos países. E isso eu falo sempre para os alunos e falo para quem me procura quando quer fazer a pós de Direito Migratório do CEDIM. E não é porque a Joyce está aqui e é minha amiga e é minha chefe. Nós Enfim, somos parceiros. exatamente. O que acontece? Após do CEDIM Direito Migratório, o network é riquíssimo. Eu falo que o maior ativo ele está no grupo de WhatsApp dos alunos. Às vezes, estou precisando de um negócio da Itália, aí tem um aluno que está na Itália, ou tem negócio na Itália, um em Portugal, outro nos Estados Unidos. Esse é o maior ativo, gente. Isso aí gera conexões. Eu fico nos grupos, eu sempre espero, eu falo, vou deixar os alunos resolverem. Se ninguém resolver, aí eu, naturalmente, eu lanço mão de um contato que eu tenho para ajudar a pessoa a resolver o problema. Mas eu quero que vocês façam esse negócio. Eu estou ali para ser um orientador de vocês, não é para ficar angariando isso, né? Então, assim, aí eu estudei nos Estados Unidos e depois fui fazer o bar. E aí é uma jornada muito dura, porque ela é uma prova similar à prova da OAB, mas é uma prova muito maior e em outra língua, que é um dificultador, mas mais difícil que a língua, porque você aprende o inglês técnico. Eu falo que, obviamente, eu tenho inglês fluente, mas eu me sinto confortável para falar de direito em inglês. Se for para bater papo, eu percebo que eu não sou tão simpático quanto em português. Obviamente, porque não é minha língua nativa. Agora, pela lógica americana. O Brasil, a gente faz uma questão fechada e eles falam, faz, lê, relê, lê de novo. Nos Estados Unidos, é uma questão de uma página, você tem 1 minuto e 48 para ler, responder e passar o gabarito. E são 200 questões. Então, assim, não dá para reler. Leia, fechou a questão, esquece ela e vai para outra. Então, isso foi uma jornada difícil, mas que me ensinou várias lições. Tá? Eu estava com muito desejo de ser aprovado, queria muito, que eu não tinha intenção de voltar para o Brasil. Então foi uma jornada fantástica e falo para vocês que o fato de ter advogado muito tempo, principalmente no Brasil e aqui nos Estados Unidos, o direito sempre tem como objetivo a pacificação social. E o direito brasileiro e americano usam caminhos diferentes, mas para chegar no mesmo ponto. Então isso abriu muito a minha mente para ver formas de solucionar o problema. Então, eu, quando tenho um problema, eu olho como ele resolve no direito americano e como ele resolve no direito brasileiro. E falo para vocês, muitas vezes, quando o caminho no direito americano está difícil, eu mostro como seria no Brasil e, e é enriquecedor. Tá? A gente acha que o Brasil só tem que aprender, o Brasil também tem coisas a ensinar. Tá? E isso é bem legal. Então, se eu puder ajudar, Emily, conta comigo e parabéns por no sétimo período já estar pensando tão à frente, né? Tem aqui, ó, agora o pessoal perdeu a timidez, viu, Joyce? Tem o Cauã. Boa noite, muito interessante essa formação das empresas nos Estados Unidos, imigrantes, perceber como um país que possui políticas migratórias relativamente restritas consegue se beneficiar dos imigrantes. É um ótimo exemplo para o Brasil. Imigrantes não trazem apenas um peso econômico
como muitos conservadores acreditam. Eles beneficiam o país tanto culturalmente quanto economicamente, inquestionavelmente. Se o Brasil conseguisse atrair esses imigrantes, alavancaria muito o país. Concordo, gênero, número e grau, Cauã. Minha opinião é exatamente essa. Até mesmo a validação no Brasil de mestrado feito no exterior é um processo demorado e burocrático. Enfim, essas coisas também, gente, vou te falar, essa parte de validação, isso é chato no mundo todo, tá? É, e aí eu acho que o Brasil tem também as suas razões, porque existem os critérios do MEC, né, Joyce? Quando o curso do CEDIM, por exemplo, o CEDIM vai fazer um curso, ele tem que atender. E eu sei que isso é extremamente criterioso, não dá para fazer qualquer coisa. Então, os países têm as suas regras, e eu falo que soberania é isso. Os países têm as suas regras e eles têm o direito de decidir. Agora, o Brasil ele tem o dever de proteger as profissões, e a gente não pode também fechar os olhos para isso, mas também trazer profissionais de fora também é enriquecer a profissão, né? Trazer conhecimento diferente. Isso é hiper interessante, né? Vamos lá. A Naira fez mais um comentário aqui. Professor, o senhor acredita que o fortalecimento das políticas de integração migratória no Brasil pode gerar, no futuro, pressão institucional para a revisão dos atuais modelos de naturalização e residência previstos na Lei 3.445 de 2017, especialmente em relação à integração socioeconômica como elemento jurídico relevante? Não tenho dúvida, tá? Que isso pode gerar uma necessidade de rediscutir o modelo que a gente tem. E vou mais longe, né? Imigração é um organismo vivo, né? O fluxo migratório ele muda, o perfil do fluxo migratório muda e o país tem que se adequar a isso, né? Então, rever uma legislação, na minha opinião, não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que o país está antenado para manter isso conectado com a realidade. Porque essa é a grande dificuldade do direito, né? Porque a gente faz uma lei e muitas vezes, quando ela entra em vigor, já tem alguns detalhes ali a serem revistos. Então, eu não tenho dúvida que isso vai pressionar. Aqui no Rio de Janeiro, os agentes federais deixam a desejar. Nair, eu falo o seguinte, tá? Assim, a gente tem muitas críticas, por exemplo, igual aqui nos Estados Unidos, às vezes, como uma operação do ICE, isso acontece. Mas eu vou te falar a minha opinião como advogado. Os agentes de forças policiais, isso serve para o Brasil, serve aqui nos Estados Unidos. A maioria deles são bons profissionais. O problema é que os ruins são barulhentos demais. Então, assim, eu já fui parado diversas vezes por policial. Já fui parado por estar andando um pouco acima da velocidade. Aqui nos Estados Unidos a gente tem um negócio de personalizar a placa de carro. Uma vez eu personalizei de um jeito, o policial falou que não podia. Parou. Todos eles foram educados comigo. Agora, eu também fui educado com eles. Então, assim, o que eu vejo a gente tem que tomar sempre muito cuidado para a gente não pegar os maus e gerar uma imagem toda da corporação. Assim, via de regra, a maioria dos policiais federais são qualificados. Agora, o problema é que os ruins são muito barulhentos. E aí cabe aí às autoridades, como, né, corregedorias, que muitas vezes são lenientes com algumas condutas, serem duras para não manchar a imagem da instituição, né? O Lucas fez aqui também mais uma ponderação. Vamos lá. Existem boas possibilidades de atuação global sem precisar submeter ao bar ou um licenciamento em um país específico, pegando o gancho do direito migratório? Vejo que a área de assessoria de visto, por exemplo, dentre outras, se pode atuar com mais liberdade geográfica. A questão é realmente engrenar mesmo com network e uma boa clientela. Enfim, é começar, né? E o que eu falo, Lucas, a maioria das pessoas não é que elas não dão certo, é porque elas não estão dispostas a persistir o tempo necessário, né? Então, assim, para eu poder ter uma boa clientela, eu demorei muitos anos, mas é uma construção de reputação. Agora, cada cliente que você vence, eu te falo que ele te indica 10, porque todo mundo quer saber quem fez o visto dele, como o caso foi feito. Então, assim, é isso. É trabalhar com dedicação, porque o seu trabalho vai falar por você. Olha, a questão do licenciamento é uma regra bem clara. Se você trabalha dentro do Brasil como advogado, você precisa ter a OAB. Se você trabalha em Portugal como advogado, você precisa ter a Ordem de Portugal. Se você trabalha nos Estados Unidos, você precisa ter o bar.
Agora, aqui nos Estados Unidos, nós temos 4 possibilidades do advogado atuar. Sendo que dessas 4 possibilidades, só uma você tem que fazer a prova do bar, que é o bar exam. Você pode trabalhar como um paralegal, você pode trabalhar como a gente chama de in-house counsel, que é uma espécie de gerente jurídico da empresa. Você aplica para o bar sem prova do Estado, só que o seu bar é vinculado àquela empresa. Você pode participar em reuniões como advogado da empresa, fazer cartas como advogado da empresa. Tem uma outra que chama Foreign Legal Consultant, que é quando você é consultor de direito estrangeiro, ou seja, você vai ter um número do bar para trabalhar com direito brasileiro aqui dentro. E tem algumas áreas que são hiper generosas, não é só direito migratório, direito previdenciário. Você sabia que o direito previdenciário, Brasil e Estados Unidos têm acordo previdenciário? Ou seja, você pode aposentar no Brasil e nos Estados Unidos? Ninguém pensa nisso, né? Mas a gente fica velho também, né? Então, cada dia, na hora que eu vou dar aula para vocês, eu vejo a câmera, eu vejo que minha barba está mais branca, eu falo, tem que pensar nisso, entender melhor de previdência. Enfim, e por fim, tem o attorney, que é o advogado, que aí você tem que ter o bar. Então, mas tem 3 atividades que você não precisa do bar. Então, o que você tem que tomar cuidado é que para praticar essas atividades, você não se apresentar como advogado licenciado, né, e ver os limites da sua atuação. Mas tem várias possibilidades, Lucas. O, o Davi que fez mais uma ponderação. Doutor, impossível falar de migração e não abordarmos o contexto atual sobre manipulação do sistema migratório. Creio que a criação de um protocolo legislativo vinculante entre o Brasil e os Estados Unidos da América, que delimite com precisão os atos oficiais em relação às operações transnacionais, eliminaria a ambiguidade que hoje permite uma conduta funcional seja interpretada como infração à soberania local. Penso que, na questão criminal, quando um agente público age de acordo com as suas atribuições internas, pode inadvertidamente violar norma norte-americana, cujo alcance desconhecia, evidenciando a urgência de regras claras para evitarmos crise diplomática. Davi, olha só, eu comento esses temas sem menor desconforto, tá? Assim, a minha visão é assim, que os países são soberanos. E quando você está dentro de um país, você tem que cumprir a regra dele. Seja o americano precisa cumprir a regra dentro do Brasil, como vice-versa. A grande questão é que esse protocolo seria o mundo dos sonhos. Mas aí eu vou te falar, eu sou advogado e sou nascido no Brasil. E sou advogado aqui e sou cidadão americano. Então, eu consigo enxergar os dois lados. Nunca os Estados Unidos vai assinar um protocolo deixando outro país interferir na questão migratória. Isso nunca vai acontecer. E eu vou te falar por quê. Se a gente pegar o mercado americano, o mercado mundial de imigração, o quanto gira de dinheiro no mercado de imigração, 55% do mercado mundial de imigração está dentro dos Estados Unidos. Então, assim, não há nenhum outro país que tenha um paralelo parecido. Se pegar o resto do mundo, não tem um fluxo de imigrantes tão grande que gere economicamente algo similar ao que tem aqui nos Estados Unidos. O ponto é imigração aqui é tema de interesse nacional máximo. Então, vou dar um exemplo. Aqui existe também o sigilo telefônico e o sigilo bancário. Mas se você estiver passando na imigração americana com o seu telefone e o oficial quiser ver, devassá-lo completamente, ele pode, porque isso é tema de segurança máxima aqui nos Estados Unidos. Então, assim, teoricamente, como um professor de direito migratório, eu concordo com o que você falou. Mas como alguém que vive aqui e milita aqui, eu sou capaz de falar, isso nunca vai acontecer. Então, assim, e eu acredito que outros países também não deixariam outra nação influenciar nas suas políticas. Por quê? Aqui nos Estados Unidos, o visto é considerado um privilégio e que pode ser revogado a qualquer momento. Então, a pessoa que tem um visto, na visão do americano, ele é um convidado. E se em algum momento ele for inconveniente, eles podem revogar. E aí é diferente porque algumas questões outros países não entendem como privilégio, entendem como direito. Em que pese no Brasil, o visto também é uma expectativa de direito e não é um direito absoluto. Mas é de fato um ponto delicadíssimo porque a gente esbarra na soberania dos países. Academicamente, concordo gênero, número, grau para você, mas em termos práticos eu acho que não acontece.
É, a Marisol também fez um comentário: sou advogada no Brasil e vivo atualmente nos Estados Unidos, tenho interesse na área de direito migratório, mas decidi recomeçar como paralegal, mas ainda não conseguiu fazer a transferência de crédito. Ótimo início, Marisol, porque eu falo que paralegal, ele exerce uma função, sim, primordial, porque ele faz um trabalho operacional enorme. A gente não tem muito essa figura no Brasil, mas eu sou capaz de dizer que um bom paralegal é mais importante do que muitos advogados, né? Porque ele faz um trabalho assim, importantíssimo na hora da elaboração de todo o trabalho. Enfim, Davi concordou com a gente, é, e aí tem a questão do certificado, e acho que acabou aqui as perguntas. Se alguém tiver mais alguma, Joyce. É isso aí, gente. Antes de finalizar, Valente, a questão do certificado, gente, eu não sei, apareceu para todo mundo aí a lista de presença em formato de um quiz? É Para só mim assinar. apareceu, viu? Apareceu isso. É só Para mim também. assinar, colocar seu nome e isso vai para nossa lista de presença aqui para poder liberar o certificado para vocês, tá bom? E aproveitando também, professor, quero falar um pouquinho da pós-graduação, a nossa pós-graduação de Direito Migratório. Nós já estamos na oitava turma? Sexta turma. Sexta? Sexta turma. Sexta turma já, e de muito sucesso, né? E muita gente aí no mercado de trabalho, feliz, satisfeito. Inclusive, temos alunos até que foram para o seu escritório, não é Vários. isso? Vários, vários. Esse curso de Direito Migratório é um curso muito especial. Além de ter o nosso querido professor Vinícius Bicalho como coordenador, o curso já está aí na sua sexta turma, de muito sucesso, muitos alunos satisfeitos. Nós temos muitos depoimentos aqui que eu vou começar a soltar aí de alunos que já estão entrando, já entraram no mercado de trabalho. E temos também, nesse curso, um estágio muito interessante, que é um estágio que a gente faz em parceria com o escritório da Gisele Amorim. É um estágio onde os alunos do CEDI, ele não é obrigatório, tá, gente? Mas é uma grande oportunidade para quem é aluno, porque é a oportunidade que o aluno tem de colocar em prática aquilo que ele aprende em sala de aula. Nossas aulas são teóricas e com enfoque muito prático, mas nada como você ter a oportunidade de trabalhar, de colocar a mão na massa. Porque aprendendo, fazendo, né, Vinícius, é onde você realmente aprende. E a gente tem essa parceria com esse escritório que atende uma ONG que faz justamente esse trabalho, né, de receber os imigrantes e regularizar a documentação, enfim. Então, nossos alunos participam. Se eu não estiver enganado, acho que são 3 meses de duração esse estágio. A cada 3 meses a gente renova o ciclo de alunos. Então, é um super diferencial da nossa pós-graduação, essa parte prática. Além disso, também nós temos o curso de inverno de Direito Internacional, que já está aí na sua 22ª edição. Esse curso de Direito Internacional, que você também vai palestrar, né, Vinícius? Esse curso, mais uma vez. Esse curso nós temos palestrantes do mundo inteiro, gente. Temos palestrantes da Corte Internacional de Justiça, que são os juízes da própria Corte, temos do Tribunal Penal Internacional, temos de diversos órgãos da OMC, professores de universidades aqui na Europa, nos Estados Unidos. É um curso fantástico, fantástico, fantástico. Ele aborda tanto a parte do direito internacional público, quanto a parte também do direito internacional privado. Quem é aluno do CEDI tem como benefício fazer esse curso de forma gratuita. E para quem não sabe, gente, esse curso, ele existe aqui na cidade de Haia, aqui dentro da Corte Internacional de Justiça, mas ele é um curso que ele é caríssimo, porque só a inscrição são quase 2.000 euros, mais hotel, mais passagem, né, mais alimentação, e aqui na Holanda é tudo caríssimo. Então, ele é um curso caro e não é qualquer pessoa, né, que tem acesso para fazer esse curso. Então, o que nós fizemos? Inclusive, aí, ó, a Ana já colocou aí, né, Ana, do GDIC aí, a Ana é a nossa coordenadora aqui do Foi. nosso grupo de estudos, ela já colocou o link aí para quem quiser fazer inscrição. Esse curso que nós fazemos aqui no CEDI é um curso fantástico, 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 a qualidade dele é altíssima, e é a oportunidade para todos os brasileiros de não se locomover até que a AIA para poder ter acesso a esse nível de professores, a esse nível de matéria, é riquíssimo.
esse curso. E também temos, como diferencial da nossa pós, o Anuário do Direito Internacional. O anuário, nós também já estamos na 22ª edição. É um livro que é do CEDIM, que nós temos também como coautores os participantes do curso de inverno, além de alunos também. Mas, no final do curso, o aluno ele tem que escrever o trabalho de conclusão de curso, que é um artigo científico. Esse artigo científico ele é corrigido pela nossa coordenação, e aquele artigo que o professor achar que tá bacana, está legal, atende aí os requisitos estipulados pelo professor, ele pode ser publicado nesse Anuário de Direito Internacional, que é uma revista aí, já há 22 anos, né, reconhecida de grande, de renome aí no direito internacional. E, além disso tudo, tem o que nós falamos, né, Vinícius, o network, que é Sim. fundamental, que, querendo ou não, né, é a porta de entrada aí para qualquer profissão, independente se é direito, qual seja a profissão, network é um ponto muito importante que a gente tem que trabalhar, a gente tem que aprender a trabalhar melhor isso, né, porque abre caminhos para a gente, e é isso. Tem uma pergunta aqui do Gabriel, você sempre faz o curso de inverno? Sim, Gabriel, todo ano. Tá? Uma vez por ano a gente faz, ele acontece na segunda quinzena do mês de julho. Ele é ao vivo e nós temos alguns professores que vão lecionar em português, com professores brasileiros, outros professores vão lecionar em inglês e alguns em francês, tá bom? Mas é isso. Então, para quem é aluno do CEDIM, esse curso ele é gratuito. Nós estamos, gente, com condições especiais para esse mês de maio e condições mais especiais ainda para quem participou dessa live ao vivo. Quem tiver interesse no curso, é só procurar a Eva deixou o telefone aí no chat para vocês. A Eva também é aluna do nosso curso de Direito Migratório. E nós temos também uma condição especial para quem é aluno do CEDIM, que está nos assistindo aí também, indicar um amigo, ganha uma mensalidade no final do curso, tá bom? Mas é isso, turma. No mais, eu quero te agradecer, professor Vinícius, mais uma vez pela sua disponibilidade, tá bom? De dar essa palestra aqui para os nossos alunos e para os interessados também no tema aí do direito migratório. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Mais uma vez, repito, sou sua fã, te admiro muito como profissional, como pessoa. Parabéns e turma, muito obrigada também pelo presente de todos vocês. Estou à disposição, tá bom? Quem quiser ir seguir as redes sociais do Cedinha, as minhas redes sociais, a do professor Vinícius, fique à vontade, estou aqui à disposição caso queira tirar alguma dúvida. Muito obrigado, Joyce. Prazer estar aqui. Só vou responder a última pergunta para não deixar a Ana sem resposta. Ah, Qual o maior desafio de advogar em Portugal? A burocracia, viu, desculpa, Ana? eu não vi. Desculpa, gente, antecipei, pulei. Pode ficar à Ana, vontade, professor. é a burocracia. Para nós que somos brasileiros, não tem a dificuldade da língua e não acho que é um direito migratório tão complexo. Então, acho que o desafio nos Estados Unidos é um desafio maior, mas é um mercado fantástico para nós brasileiros. Joyce, eu queria agradecer pelo convite, pela parceria de sempre, pela generosidade de sempre. E eu só queria dizer o seguinte: o curso de Direito Migratório do CEDIM é o melhor curso de Direito Migratório em língua portuguesa que existe, sem a menor dúvida. Essa é a minha opinião. É, Quando nós concebemos o curso, a gente estudou o que tinha no mercado e muitas vezes era acoplar alguns módulos de direito migratório, e o curso ele é todo feito por o aluno da realidade que ele vai enfrentar no mercado do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa. Então, é uma oportunidade fantástica de aumentar conhecimento, de fazer um network fantástico e, enfim, pessoal, tudo na vida, para a gente conseguir ter bons resultados, a gente tem um preço a pagar. Eu não estou falando do preço financeiro, é o esforço de vocês de estudar, se relacionar com pessoas de outro país, buscar um conhecimento que não é confortável, que às vezes depende de você se esforçar para entender uma coisa em uma outra língua, que muitas vezes você não domina, mas hoje é mais fácil, existem ferramentas para isso, enfim. Mas é só assim que você sai desse oceano vermelho com uma série de competidores aí na advocacia e consegue ficar num local que menos profissionais estão e que naturalmente vocês vão se posicionar melhor. Então, espero que os que não estão matriculados, em breve a gente veja vocês lá no curso. É isso aí. Professor, obrigada, viu? Boa noite para você. Nos vemos aí na pós. Beijo, turma. Beijo para vocês. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Tchau.